Irmãos, vamos dar sequência então ao nosso estudo em Gálatas. O Natan é de alguma igreja, Natan? Presbiteriana de Rio do Ouro, né? Você não mora em Maricá, não? É de Maricá? Então, aqui está mais perto de você. Vamos fazer uma recordação aqui. Estamos aqui em Gálatas, no capítulo 5, a partir do verso 19, e nós vimos aqui essa lista das obras da carne, ela podendo ser dividida em 4 categorias. Não é? A primeira categoria, nós vimos os pecados de imoralidade sexual. São os 4 primeiros: adultério, prostituição, impureza e lascívia. Depois nós vimos os ditos pecados religiosos, né? A idolatria e a feitiçaria. E agora nós vamos entrar nos pecados que são classificados como violações do amor, que são os 9 seguintes. Então, vamos ler aí a partir do verso 20, essas 9 palavras. Não é? Inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas e homicídios. A palavra aí porfia pode ser também contenda, né? Pode ser em algumas versões porfia, e ciúmes em algumas versões está emulações. Depois nós vamos, né, oportunamente ver as 2 últimas palavras, que são os pecados contra a temperança, né? Bebedices e glutonaria. Okay? Então vamos ver aqui essa próxima palavra, que é inimizades. Definição de inimizade, né? Hostilidade. Né? A palavra vem de inimigo. Inimigo é hostil, alguém que é hostil a você, alguém que é contrário a você, alguém que não tem simpatia, amizade por você, alguém que te odeia, não é? Alguém contra o qual alguém que está disposto até a entrar em guerra contra você. Falando de Israel, a Golda Meir uma vez disse uma frase que é muito lapidar, muito interessante. Só vai haver paz em Israel quando as mães muçulmanas aprenderem a amar mais os seus filhos do que odiarem os judeus, o povo judeu. Na realidade, há uma lei espiritual ainda maior, não é? Que Deus, no Antigo Testamento, diz que quando o povo se voltar para ele, uma das bênçãos que Deus dá ao povo quando se volta para ele é que Deus vai fazer com que os povos em redor olhem para outros lados e não cobissem a terra, né? A terra de Israel. Mas isso aí é quando eles realmente vierem a se converter a Deus, né? Então, inimizade de acordo com o dicionário, sentimento duradouro de hostilidade, ódio, aversão, malquerença. Bem me quer? Mal me quer. Não é? Irmãos, essa é uma palavra rara no Novo Testamento. Além daqui, ela só aparece em 2 outros lugares. Primeiro em Romanos 8:7, onde o apóstolo Paulo escreve que a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Reparem que, se você entender aqui, então, essa inimizade, ódio, sentimento duradouro de hostilidade, aversão, ou seja, a inclinação da carne é um constante ódio, um sentimento duradouro de ódio, de hostilidade, de aversão à lei de Deus. Né? E também em Efésios 2, aqui nos versos 15 e 16, onde o apóstolo Paulo mostra que Cristo derrubou um muro de inimizade que separava judeus e gentios e tornou os dois um só homem, um novo homem, fazendo a paz. Né? No lugar de inimizade, paz. Paulo era um homem culto e, com certeza, ele conhecia os escritores do tempo dele e ele sabia que naquela época dele, os escritores, filósofos
diziam que havia 3 tipos básicos de inimizade, né? Primeiro, a inimizade entre classes sociais, ricos e pobres, né? Então, a gente vê certos, digamos assim, filósofos da política, né? Formulando sistemas basicamente sobre esse tipo de inimizade, fomentando ainda mais, né, esse tipo de inimizade e usando essa justificativa para o uso até da violência, né, para atingir os seus objetivos. Então, a chamada luta de classes do marxismo, né, Marx e Engels usaram justamente essa inimizade para fomentá-la, para jogar mais lenha ainda na fogueira, né? E para criar muita violência, né? Quantos já leram, já viram aí um post, eu acho que é novo, do nosso irmão, que foi ministro da Agricultura do Collor, o Cabreira, esqueci o primeiro nome, Antônio Cabreira, né, que tem uma página Fé e Trabalho no Instagram. Então ele fala justamente, o último post dele é justamente falando sobre Lenin, sobre o marxismo-leninismo, né? A mãe do Lenin levou quando ele era adolescente a um psiquiatra porque o sujeito era um revoltado da vida, né? Era totalmente revoltado e depois ele mostra como ele usou o terror como instrumento para fazer com que a Revolução Russa fosse vitoriosa, né? Então ele mostra lá, ele recomendando que usassem do terror e que fuzilassem sem parar, né, tanto os agricultores quanto os operários que fizessem corpo mole, como os membros da burguesia, fuzilem, 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 que é através do terror que a gente vai conseguir as coisas. Então, é exatamente isso aqui, né, que essa palavra significa, né? Então, nós, como cristãos, evidentemente, jamais, de forma alguma, deveríamos nos associar, apoiar qualquer tipo de filosofia, né, que usa a violência, que usa a invasão de propriedades, que usa a depredação de bens de alguém como instrumentos de pressão e justificar, né, isso como luta legítima, certo? Então, jamais um cristão pode ser marxista, socialista, comunista, membro de partidos que aderem a esse tipo de filosofia política, né? Ok? É interessante que também havia um outro tipo de inimizade naquela época, que é a inimizade entre as nações, inimizade entre as etnias, entre as nacionalidades, né? Quando eu estava na faculdade de História, eu aprendi muito sobre isso, né? Eu li textos dos gregos daquela época, que eles escreveram muito sobre a superioridade dos gregos em relação aos que eles chamavam de bárbaros. Você sabe por que eles chamavam os outros povos de bárbaros, os que não falavam grego? Exatamente porque eles, aos olhos, aos ouvidos, melhor dizendo, dos gregos, as línguas eram horríveis, né? Aos ouvidos dos gregos, eles ouviam línguas horríveis. E eles diziam coisas como assim: como homens que só sabem latir podem vir a governar o mundo? Não se pode ir contra a natureza. E a natureza formou 2 tipos de homens, o grego e o não grego. Citar aqui Aristóteles, todo mundo conhece, né? Aristóteles. Ele escreveu que essa diferença era estabelecida pelo clima. Li muito sobre isso na faculdade. Os homens que habitavam, dizia Aristóteles, o norte da Europa, os países mais frios, eles tinham coragem e ânimo, mas eles tinham pouca inteligência. Os habitantes da Ásia Menor, atual Turquia, eles tinham inteligência, mas pouco ânimo e pouca coragem. Os gregos, que viviam num clima perfeito, eles tinham um caráter produzido por esse clima que era um caráter equilibrado. Somente os gregos tinham esse caráter totalmente equilibrado, tanto inteligência quanto
coragem. Por isso, dizia Aristóteles, era lógico e correto, né? Era moral que um grego reduzisse todos esses povos à escravidão. Ele podia comprar e vender qualquer gente que oriunda desses povos. Né? O apóstolo Paulo também conhecia, e se referiu a ela em Efésios 2, 14 a 16, essa inimizade que havia entre judeus e gentios, que ainda há, né? Entre judeus e gentios. Então, era um sentimento de hostilidade que havia de ambas as partes. Hoje é mais dos gentios contra os judeus. Né? Os romanos chamavam os judeus de o mais vil de todos os povos. Falavam da fé judaica como sendo uma superstição de bárbaros. Eles se queixavam também que os judeus tinham uma lealdade inabalável uns aos outros, mas eles tinham uma hostilidade também a todos os outros homens. Os judeus, naquela época, e em muitos lugares, eles eram muito arredios e desconfiados quando eles tinham qualquer tipo de contato com não-judeus. Né? Eles também consideravam, a gente vê isso claramente na Bíblia, no Novo Testamento, os gentios como impuros. Né? E, irmãos, essa inimizade é uma coisa enraizada na nossa natureza. A gente, não sei, hoje eu acho que, pelo menos eu não percebo mais tanto isso quando eu era na minha juventude, essa hostilidade entre paulistas e cariocas, por exemplo. Ou, algumas vezes, pessoas tentam estabelecer uma inimizade entre o Sudeste e o Nordeste, o Sul e o Nordeste. Né? Então, qualquer tipo de incitação, né, a esse tipo de comportamento, lógico, deve ser repudiado por todos nós. Né? A gente vê, por exemplo, os europeus sempre olharam com muito desprezo para o que a gente chama de tribalismo africano, né? As lutas entre as tribos dentro da África, basicamente até por culpa do colonialismo europeu, que traçou fronteiras, né, artificiais e colocou, às vezes, metade de uma tribo num país, a outra metade no outro país. A gente, não sei se vocês sabem do Churchill. Eu tenho um livro muito interessante, quem gosta de história, Churchill e a Guerra Desnecessária. O autor é um historiador americano. Ele tem uma tese muito instigante, dizendo que a insistência do Churchill em guerrear contra os nazistas, em declarar guerra ao nazismo, foi responsável por grande parte do sofrimento que sobreveio sobre a Europa nos anos seguintes. Foi responsável pelo fim do Império Britânico e foi responsável pelo estabelecimento do comunismo no leste europeu. Né? O que ele diz era o seguinte, que ele devia deixar o Hitler ir em direção à União Soviética e que os dois países totalitários se engalfinhassem, se destruíssem mutuamente, e depois, quando eles estivessem lá mutuamente destruídos, né, a gente podia ver o que fazia. E o Churchill também foi responsável pelo traçado do que é hoje o atual Iraque, a atual Síria, Líbano, e ele simplesmente pegou o mapa e traçou algumas linhas, a maioria delas linhas retas, e dividiu o Oriente entre eles, os franceses, né? E totalmente artificial. Misturou xiitas com sunitas, mesma coisa. Né? Então, os europeus faziam isso, né? Tinham esse sentimento de desprezo para os africanos. Né? E é interessante que, mais tarde, eles viram essas mesmas lutas, digamos assim, tribais, étnicas, que eles viam lá no continente africano, no seu próprio continente europeu, no século passado. Né? E conflitos selvagens, né? Conflitos onde houve mortes violentíssimas, barbaridades. Né? A gente sabe que, assim, entre 1992 e 1995, a Iugoslávia se esfacelou, era Tito que mantinha aquele país, que é, na realidade, um corte e cola de várias nacionalidades diferentes, né? E houve um conflito bárbaro entre essas nações e elas surgiram aí depois da Bósnia e Herzegovina, né? Croácia, Sérvia e Montenegro. Mas tudo à custa de muito sangue, muito derramamento de sangue. A gente pode lembrar também
que em 1994, durante apenas 3 meses, né, o inferno, o horror, né, digamos assim, desceram sobre Ruanda, um paizinho pequeno, é metade do nosso estado do Rio de Janeiro, né, e os Hutus, uma tribo, né, massacrou cerca de 800 mil Tutsis, a homens, mulheres, velhos, crianças, não importa, a golpes de facão, quase todos eles, facões importados da China. Mas esse massacre, irmãos, foi resultado de uma, digamos assim, de uma brutal forma de colonização que a Bélgica estabeleceu naquele país. O que eles fizeram? Né? Eles estimularam a rivalidade entre essas duas tribos, dando todos os privilégios aos Tutsis, escolas melhores, cargos no governo, né? Hospitais melhores, estabelecendo uma espécie de apartheid, né? de aquilo que se estabeleceu no sul dos Estados Unidos também. E o que aconteceu? Esse ressentimento dos Hutus pelos Tutsis foi sendo alimentado através das décadas, né? E aí um dia ele explodiu. Isso aí é um expediente comum, antigo, né? Dividir para conquistar. Os portugueses descobriram isso, né? Houve uma revolta dos malês, que eram escravos muçulmanos de origem muçulmana em Salvador, e depois disso eles trataram de colocar os escravos, os escravizados, hoje é uma palavra mais adequada, né? De diferentes nacionalidades juntas, porque dificultava qualquer plano para se rebelar, porque falavam línguas diferentes e às vezes eram tribos inimigas entre si lá na África, né? Então já se desconfiavam também uns dos outros. Então, mais uma vez, a inimizade. E, finalmente, né, o terceiro tipo de inimizade é a inimizade entre um homem e outro. É o tipo mais básico de inimizade. Né? Pode existir entre colegas de trabalho, entre irmãos, entre cônjuges. Quantas vezes você chega diante do altar, né, prometendo amar um ao outro, se prometendo amar um ao outro? Hoje em dia está um pouco fora de moda isso, né? Simplesmente às vezes se juntam com juras de amor e depois um mata o outro, né? Acabam se matando. Né? Então, para terminar, irmãos, algumas aplicações aqui. Lembro dessa historinha, né, do garoto que perguntou para o pai: pai, como começam as guerras? E o pai diz assim: as guerras sempre são causadas por questões econômicas. Um país cobiça lá os recursos naturais do outro, aí invade e começa a guerra assim. Né? Aí a esposa chegou e disse assim: mas você está sendo muito simplista, você está errado, as guerras não são causadas só por problemas econômicos. Problemas políticos e sociais também causam guerras. Aí o marido, sim, mas os principais são problemas econômicos. Ela disse: não, os principais são políticos, econômicos e sociais. Políticos, econômicos, sociais, não. São problemas econômicos. E aí o filho disse assim: pai, pode deixar, mãe, pode deixar que eu já sei como as guerras são causadas. Né? E nós já sabemos também por experiência própria como as guerras são causadas. Às vezes entre você e sua esposa, ou entre você e seu marido, ou entre irmãos. Sabemos por experiência própria. Então, se nós não quisermos ser promotores dessas inimizades, o que nós podemos fazer acima de qualquer coisa? Jesus já nos disse: crucificar o velho homem, né? Esse homem egocêntrico, esse homem que faz com que tudo gire em torno de eu mesmo, né? O velho homem sempre pensa dessa forma, né? Como isso vai me afetar? O que isso pode causar a mim? Eu estou sendo realmente tratado da forma como eu mereço? Ou talvez eu estou sendo tratado da mesma forma que o fulano que está aqui do meu lado? Né? Isso pode ser ilustrado da seguinte forma, né? Isso aconteceu comigo quando era criança, né? A mãe vai dividir lá uma bebida, um refrigerante, aí coloca os copos, aí você vai fazer o quê? Você junta os outros, tem que estar tudo certinho, igualzinho, né? Nem um pouquinho acima, porque senão, se tiver um pouquinho acima o outro do seu, você já reclama que o outro está ganhando mais do que você. Né? Tem que estar milimetricamente igual. O que é isso? Egocentrismo.
egocêntrico, né? Então, quem é guiado dessa forma egocentrista não está preocupado com o outro, não está preocupado com o todo, não está preocupado com aquilo que pode causar, que os seus atos, que a sua forma de pensar pode vir a afetar a comunidade onde ele está inserido, a igreja onde está inserido. A primeira preocupação dele é com ele mesmo, né? Então, é o tipo de atitude, de condição, que inevitavelmente vai conduzir à inimizade, né? Aos desentendimentos, né? Então, se nós não queremos ser dominados por essa obra da carne, nós precisamos lembrar, né, de Jesus em Mateus capítulo 10. Quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. O que significa isso, irmãos? Quem achar a sua vida, perdê-la-á. Jesus aqui estava se referindo ao fato de uma pessoa amar acima de tudo a si mesma. Faça-se a minha vontade. C.S. Lewis já disse que só existem dois tipos de pessoa no mundo, né? Aqueles que dizem faça-se a tua vontade e aqueles que dizem faça-se a minha vontade, né? Então essas pessoas, elas amam acima de tudo a sua própria vida natural, elas são zelosas, extremamente zelosas dos seus próprios direitos. Elas se ressentem grandemente quando elas julgam que não estão sendo tratadas, né, como deveriam ser tratadas, que não estão dando a elas a atenção que elas mereciam receber. Então, quando esse velho homem que habita em todos nós começar a murmurar essas coisas nos nossos ouvidos, o que nós devemos dizer para ele é: cale-se, né? Fique calado, eu não tenho parte contigo, né? Que Deus nos abençoe, irmãos. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em inimizades. Não, que os irmãos vivam em união. E eu vou completar citando aqui o apóstolo Paulo. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. E todos nós já sabemos o que significa essa palavra vocação. Toda a humildade e mansidão, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Que Deus nos abençoe, irmãos. Pai Celeste, obrigado, Senhor Deus, pela água fresca e cristalina que sai da Tua palavra, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, porque ela nos lava, nos limpa, nos adverte, Senhor Deus, e nos corrige os passos, e nos retifica o andar, e nos ajuda, Senhor Deus, a nos despir a cada dia do velho homem que tem no seu fim a corrupção, Senhor Deus, que tem no seu fim o afastamento de Ti. E nos ajuda, Senhor Deus, a andar nos Teus retos caminhos. Nós te louvamos, Senhor Deus, porque somos renovados dia a dia, transformados segundo a Tua imagem, de glória em glória, Senhor Deus. Ajuda-nos, Pai, a andar assim. Nós sabemos que só podemos fazê-lo, Senhor Deus, pelo poder do Teu Santo Espírito que vive em nós. E por isso nós te damos graças, te damos honra, te damos glória, te agradecemos, Senhor Deus, porque sabemos que tudo aquilo que somos de bom vem do Senhor. Aquilo que te desagrada vem de nós, mas aquilo que vem do Senhor é somente isso que te agrada, Senhor. Ajuda-nos, Pai, então, a fazer aquilo que nos cabe, que é dia a dia negar a nós mesmos, morrer para nós mesmos, para que a Tua vida seja implantada com cada vez mais poder e evidência em cada um de nós, para a glória, para a honra, para o louvor do Teu santo e excelso nome, no nome santo e eterno de Cristo Jesus, que vive e que reina pelos séculos sem fim. Amém e amém.